Eu quero falar de uma outra situação também relacionada às eleições, mas sobre campanha. A Justiça Eleitoral mandou as campanhas de Boulos e Nunes interromperem a veiculação de vídeos com a participação do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Lula, respectivamente. As campanhas se acusam mutuamente de descumprimento da regra que limita em 25% o tempo em que apoiadores dos candidatos podem ocupar nas propagandas do horário eleitoral. Justiça também concedeu uma liminar a pedidos de direito de resposta da defesa de José Luiz da Atena, que pedia a derrubada de posts das redes sociais de Pablo Marçal. A campanha do Tucano moveu uma série de ações contra a candidatura do empresário depois do embate ali da cadeirada na TV Cultura. Tá aí a imagem para vocês, bem na hora exata, né? Essa imagem um pouco mais aberta que mostra, então, o momento em que tudo aconteceu e a confusão que isso gerou. Eu quero saber de vocês sobre o uso dos padrinhos, né? A gente tem aí tanto o Tarcísio de Freitas grudado na mão de Ricardo Nunes, e Nunes o chamando até de um irmão nesse momento, e o presidente da República fazendo o mesmo por Guilherme Boulos. É preciso haver um limite, é preciso haver um cuidado com a maneira como esses candidatos usam esses padrinhos para tentar convencer o eleitorado de São Paulo, Gustavo Segré? Acho que não, para mim deveria ser liberado. Quer participar, participa. Pode participar quem quiser, o tempo que quiser. O eleitor não é burro. O eleitor pode ter uma simpatia, inclusive, dizer qual é o objetivo de o candidato Nunes trazer o governador Tarcísio. Logicamente, captar a simpatia do eleitor que votou no Tarcísio, muita gente, e que de repente não se vê muito identificado com o Nunes. Então, ele, observando que o Tarcísio está apoiando o Nunes, diz, ok, se o Tarcísio dá o aval para ele, então tudo bem. Mas eu lembro que muitas vezes os padrinhos não serviam para porcaria nenhuma. Eu lembro muito bem quando o Maluf falou, vote no Pita, se ele não for o que ele acha que é, pode cobrar de mim. Cobrou de quem? De nada. Então, para mim, pode, tranquilo, pode almoçar, jantar com o presidente, com o governador. Vai entrar provavelmente o Bolsonaro em algum momento, não sei. Mas se entrar, qual é o problema? Por que tem que delimitar o tempo de cada um? Não. Qual que é o teu ponto de vista, Piperno? Olha, assim, tem que cumprir a regra, a lei eleitoral. Então, ela determina realmente esse limite. Agora, burros são os candidatos que eles extrapolam esse limite porque sabem que o outro lado está de olho. Sempre funcionou assim. Existe a regra. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele atua com muita frequência na campanha do Ramagem lá no Rio. Todo mundo sabe que o Ramagem é apoiado por ele. Agora, nem por isso ele vai ficar 50% do tempo que o Ramagem tem na TV ao lado dele, falando, vota nesse cara. Quer dizer, tem que cumprir os limites. Então, mais uma vez, o que me surpreende é esse tipo de infração à regra, porque toda campanha, toda eleição tem isso. Ô Zé Maria Trindade, você acha que a gente muito discutiu sobre a possibilidade da campanha eleitoral em São Paulo ou do próprio pleito em São Paulo se tornar nacionalizado, né, com figuras da disputa nacional, da polarização nacional, como o presidente da República e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem aí uma atuação bem intensa da figura de Tarcísio de Freitas, que, embora agora seja governador de São Paulo, atuou muito também ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e ficou conhecido nacionalmente por isso. Você acha que isso se concretiza quando a gente tem, então, ações de ambos os lados questionando justamente a aparição dessas pessoas? Pois é, olha, em processo eleitoral, o principal fiscal é o adversário, é a lógica, né, da justiça eleitoral. É o adversário que é o principal fiscal e que aciona todo o tempo a justiça eleitoral. O que está acontecendo em São Paulo, Cine, eu conversei aqui com vários deputados, né, e principalmente os cientistas políticos que estão avaliando, a resposta que eu vi é o seguinte: está acontecendo algo em São Paulo para se prestar atenção. As campanhas nunca mais serão as mesmas depois desta disputa em São Paulo. Há uma avaliação de que é preciso, inclusive, uma lei para regulamentar. Já existem várias regulamentando debates, né? Depois dos primeiros debates, onde as TVs e rádios podiam tudo, hoje não pode mais, porque existem critérios e os critérios vão sendo modificados. Então, haverá uma lei para regulamentar ataques pessoais, debates, quem pode participar, como. Aconteceu lá no Ceará
candidato lá, Eduardo Girão, que foi retirado do meio do debate. Do meio do debate. O liminar chegou lá e retirou. Você não pode continuar participando do debate, para ter uma ideia, né? Então, assim, em São Paulo está acontecendo algo, isso é uma avaliação do Leonardo Barreto, que é um cientista político muito consultado aqui, de que todos vão prestar atenção em saber como lidar, né, nesse laboratório chamado eleição municipal. E o que a gente achava que era uma disputa nacional virou uma coisa diferente. Virou e todo mundo fala, isso pode, né? Todo mundo está se perguntando sobre o que está acontecendo em São Paulo. Fala, Gani. Olha, eu vou concordar tanto com o Segré quanto com o Piperno. Então, primeiro, se existe uma regra, ela precisa ser cumprida. Não é novidade, né? Agora, eu concordo com o Segré que o Estado deva se meter o menos possível nessas questões. Eu não vejo nenhum problema de não ter esta regra e aí o candidato A presta apoio ao candidato B e vice-versa. Não vejo nenhum problema, né? Por quê? Porque o eleitor, no final das contas, não é bobo e muitas vezes até um determinado apoio pode até tirar voto.